E aí, pessoal? Tudo pronto para a gente mergulhar de cabeça nesse mundo incrível das células do sistema nervoso. Mas parados? Hoje, a gente vai, desvendar os segredos dessa rede que, sei lá, faz a gente pensar, sentir, agir, tudo. É A fascinante. gente tem uns estudos super legais para analisar aqui e, gente, preparem-se, porque acho que vai ter muita surpresa no caminho. Com certeza. E, você já parou para pensar como é que bilhões de células conversam lá dentro do seu cérebro? E como elas coordenam tudo. Desde respirar até, sei lá, guardar lembranças complexas. Pois é uma loucura, né? E essa orquestra toda é basicamente formada por dois tipos de célula. Os neurônios, que, vamos dizer, são os maestros da comunicação, Ah, entendi. e as células da glia, que são suporte para tudo funcionar direitinho. Gostei da comparação com a orquestra. Mas, me explica melhor. Qual é a diferença, assim, fundamental entre os neurônios e as células da glia? Imagine que os neurônios são tipo os fios de um sistema elétrico, sabe? Transmitindo mensagens de uma parte do corpo para outra. Eles conduzem os impulsos nervosos, que são os sinais elétricos que fazem as células conversarem entre si rapidinho e de forma eficiente. Já as células da glia, elas meio que são a estrutura, a capa que isola, a equipe de manutenção, tudo junto. Elas nutrem, isolam, protegem e até influenciam como os neurônios trabalham, sabe? Garantindo que a comunicação role sem nenhum problema. Então, os neurônios são os protagonistas e as células da glia, os heróis anônimos que fazem tudo acontecer nos bastidores. É isso aí. Tipo no filme, sabe? Os personagens secundários são super importantes para a história toda acontecer. Sem as células da glia, os neurônios não iam conseguir fazer o trabalho deles direito. Que legal. Agora, vamos focar nos neurônios. Você falou que eles são os maestros da comunicação, transmitindo impulsos nervosos, mas como a gente pode classificar esses maestros? Eles são todos iguais. Nada a ver. Os neurônios são tão diferentes entre si quanto os instrumentos de uma orquestra, sabe? A gente pode classificar eles pela forma, que a gente chama de morfologia, e também pela função. Ah, tá. Então seria como separar os instrumentos em cordas, sopros e percussão. Exatamente. Na classificação por morfologia, a gente tem três tipos principais de neurônios: multipolares, bipolares e unipolares. Os multipolares são os mais comuns, com vários dendritos, que são tipo ramificações que recebem sinais de outras células, e um único axônio, que é a estrutura que transmite os impulsos nervosos para frente. Tipo uma árvore com vários galhos recebendo informações e um tronco principal transmitindo a mensagem. Boa. E aí tem os neurônios bipolares, que, como o nome já diz, tem dois prolongamentos principais: um dendrito, que recebe os sinais, e um axônio, que os transmite. Eles são encontrados em áreas sensoriais, tipo a retina dos olhos e o olfato. Já os neurônios unipolares têm só um prolongamento que se divide em dois ramos, um funcionando como dendrito e outro como axônio. Eles ficam principalmente nos gânglios sensoriais, que são grupos de neurônios fora do sistema nervoso central. Caramba, quanta variedade. E pela função, como a gente classifica os neurônios? A gente tem três categorias principais: os neurônios sensoriais, os motores e os interneurônios. Os sensoriais são tipo os nossos sensores, captando informações do ambiente, tipo luz, som, toque, temperatura, e mandando tudo para o sistema nervoso central. Temos nossos olhos, ouvidos e pele, captando o que está rolando lá fora e mandando para o cérebro. Isso aí. Os neurônios motores, por outro lado, transmitem os comandos do sistema nervoso central para os músculos, glândulas e órgãos, controlando os movimentos, as secreções e o funcionamento dos órgãos internos. Seriam os fios que ligam o cérebro aos músculos, fazendo a gente se mexer, falar e fazer um monte de coisas. Exatamente. E para completar a orquestra neural, a gente tem os interneurônios, que atuam como intermediário entre os neurônios sensoriais e motores. Eles processam informações, tomam decisões e coordenam as respostas do organismo. É uma rede complexa de comunicação dentro do sistema nervoso central, que integra as informações sensoriais e elabora as respostas motoras certas. Nossa, que sistema complexo. E as células da glia, como elas se encaixam nessa orquestra? As células da glia são essenciais para o sistema nervoso funcionar bem, atuando como uma equipe de apoio multifuncional, e elas são divididas em vários tipos, cada um com suas características e funções. E quais são esses tipos? O que elas fazem de tão especial? Aí que a história fica ainda mais interessante. Mas acho que por hoje já falamos bastante, né? É verdade. Que tal a gente deixar essa conversa sobre os tipos de células da glia para a próxima parte do nosso mergulho? Combinado. Fica aí a curiosidade para quem está ouvindo. Na próxima parte, a gente vai desvendar tudo sobre astrócitos, oligorendrócitos, células de Schwann, microglia, células ependimárias e células satélites. Até lá. Até a próxima. E voltamos para a segunda parte do nosso mergulho no mundo das células do sistema nervoso. Isso aí. Na primeira parte, a gente desvendou os neurônios, os maestros da comunicação. E agora é a vez de conhecer melhor a equipe de apoio, que garante que essa orquestra toque direitinho.
as células da glia. Exatamente. Essenciais para a saúde e para o bom funcionamento do sistema nervoso. Fazem um trabalho super importante que vai muito além de só dar suporte físico. Elas são tipo multitarefas, né? Mas e aí, quais são os tipos de células da glia? Como a gente diferencia elas? A variedade é incrível, cada uma com suas características e funções. Vamos começar com os astrócitos, as estrelas do sistema nervoso. Uau! O nome já diz tudo, né? Eles têm essa forma de estrela, com prolongamentos que se espalham para todo lado, como se estivesse abraçando os neurônios. Que legal! E qual é o papel deles nesse abraço neuronal? Os astrócitos são tipo guardiões do ambiente neuronal, sabe? Entendi. Eles regulam a concentração de íons e neurotransmissores no espaço extracelular. É como se eles garantissem um equilíbrio químico para a comunicação entre os neurônios acontecer sem problemas. Faz sentido? E além disso, eles fornecem nutrientes e removem os resíduos metabólicos, tipo, mantendo os neurônios saudáveis e bem alimentados. Seriam os jardineiros do cérebro, cuidando do solo e nutrindo as plantas. É uma ótima analogia. Que legal. E tem mais. Os astrócitos participam da formação da barreira hematoencefálica, que protege o cérebro de substâncias perigosas que circulam no sangue. Eles formam uma camada protetora ao redor dos vasos sanguíneos, impedindo que moléculas grandes e tóxicas entrem no tecido cerebral. Nossa, que importante. Então, os seguranças do cérebro, controlando tudo que entra e sai. É isso aí. E eles ainda ajudam a reparar o tecido cerebral em caso de lesão. Caramba. Verdadeiros heróis da recuperação cerebral. E os outros tipos de células da glia. O que você pode nos contar sobre os oligodendrócitos e as células de Schwann? Bom, os oligodendrócitos e as células de Schwann são os especialistas em isolamento do sistema nervoso. Eles produzem a mielina, uma substância gordurosa que envolve os axônios dos neurônios, formando uma capa isolante que acelera a condução dos impulsos nervosos. Lembra que você falou da mielina na primeira parte, comparando ela com a capa isolante de um fio elétrico? Sim, exatamente. Mas como a mielina acelera a transmissão dos impulsos nervosos? A mielina, como isolante, impede que o sinal elétrico se perca ao longo do axônio. Isso permite que o impulso nervoso pule entre os espaços sem mielina, que a gente chama de nódulos de Ranvier, e isso aumenta muito a velocidade da condução. Então, a mielina faz o impulso nervoso viajar mais rápido, como se pegasse um atalho. Exatamente. E essa velocidade é crucial para o sistema nervoso funcionar direito. Imagina a rapidez com que seu cérebro precisa processar as informações para você reagir a um estímulo, tipo desviar de um objeto em movimento. Verdade. Sem a mielina, a gente ia ser bem mais lento. Mas qual a diferença entre os oligodendrócitos e as células de Schwann? Eles parecem ter a mesma função. A diferença principal é onde eles atuam. Os oligodendrócitos produzem mielina no sistema nervoso central, que é o cérebro e a medula espinhal. E cada oligodendrócito consegue mielinizar vários axônios de neurônios diferentes. Entendi. Já as células de Schwann produzem mielina no sistema nervoso periférico, que são os nervos que se espalham pelo corpo. E cada célula de Schwann só mieliniza um pedacinho de um único axônio. Ah, tá. É como se os oligodendrócitos fossem fábricas de mielina para o sistema nervoso central, enquanto as células de Schwann fossem artesãs, cuidando da mielinização individual no sistema nervoso periférico. Gostei da comparação. E por falar em criatividade, vamos conhecer a microglia, a força de defesa do nosso cérebro. A polícia do cérebro. Que legal! Como elas trabalham. A microglia é formada por células imunes que ficam no sistema nervoso central. Elas agem como sentinelas, patrulhando o tempo todo o tecido cerebral, procurando por sinais de perigo, como infecções, lesões ou células danificadas. Tipo soldados protegendo o cérebro de invasores. Isso aí. Quando a microglia encontra algum problema, ela entra em ação, englobando e destruindo os invasores, como bactérias e vírus, e limpando os restos celulares. Além disso, elas liberam substâncias químicas que controlam a inflamação e ajudam na regeneração do tecido nervoso. Incrível. Mas a microglia só faz isso? Ou tem outras funções? A microglia é uma célula super complexa e a gente ainda está descobrindo todos os seus segredos. Estudos recentes mostram que ela também participa da poda sináptica. Poda sináptica. É um processo natural de eliminar as sinapses, que são as conexões entre os neurônios durante o desenvolvimento do cérebro e ao longo da vida. É como um jardineiro que, além de proteger o jardim, também poda as plantas para que elas cresçam fortes e saudáveis. A poda sináptica é essencial para a plasticidade cerebral, que é a capacidade do cérebro de se adaptar e aprender coisas novas. E a microglia parece ter um papel fundamental nisso, eliminando as sinapses que não são mais usadas e fortalecendo as conexões mais importantes. Que fascinante. É incrível como cada célula tem sua função específica, mas todas trabalham juntas para garantir que o sistema nervoso funcione perfeitamente. Mas sim, Mas ainda temos mais tipos de células da glia para conhecer, né?
As ependimárias revestem os ventrículos cerebrais, que são cavidades cheias de líquido cefalorraquidiano, o líquor. Elas têm cílios, que são estruturas parecidas com fios de cabelo, que se movem e impulsionam o líquor pelos ventrículos. O líquor é aquele fluido que banha e protege o cérebro, né? Isso mesmo. As células ependimárias, produzindo e movimentando o líquor, garantem a circulação de nutrientes e a remoção de resíduos no sistema nervoso central. E as células satélites? O que elas fazem? As células satélites ficam nos gânglios, que são grupos de neurônios fora do sistema nervoso central. Elas envolvem os corpos celulares dos neurônios, formando uma camada protetora e regulando o ambiente químico ao redor dessas células. Tipo, as babás dos neurônios, cuidando da nutrição e proteção. Exatamente. Nossa, quanta informação. As células da glia são incríveis, cada tipo com sua função, mas todas trabalhando juntas para garantir que o nosso sistema nervoso funcione direitinho. É como um time de futebol, cada jogador na sua posição, mas todos com o mesmo objetivo. Que analogia perfeita. E com isso, chegamos ao fim da segunda parte do nosso mergulho no mundo das células do sistema nervoso.